a palavra do Senhor possa produzir efeito para todo esse dia e venha a ser bênção ao teu coração, ao meu coração. O assunto que eu quero falar um pouquinho aqui é sobre a importância da intimidade com Deus e como que isso se torna um marco, né, na nossa vida. Existe o antes e o depois daquele processo ou daquele momento em que adquirimos um certo nível de intimidade com Deus. E eu particularmente gosto muito de monte, né? Eu sempre, não é novidade para ninguém que já me segue há algum tempo aqui no canal. E eu acho que o monte, ele simboliza essa intimidade, ele tipifica, né? Ele ali é um lugar que mostra um pouco essa questão, né? De você reservar um tempo, de você ali demandar um certo esforço de subir um lugar para, nesse lugar, né, se derramar diante do Senhor, entregar a sua vida em oração. Tem pessoas que realmente, naturalmente, têm algum tipo de resistência. Eu mesmo tinha resistência, né? Eu achava que podia, e de fato, você pode orar em qualquer lugar. Você não precisa subir ao monte para orar. Mas o monte é sim um lugar especial e há sim uma porção. Eu creio que há uma porção especial para quem sobe. Jesus subia ao monte. E sobre esse assunto que eu quero falar rapidamente aqui, porque olha que interessante, Moisés subiu em três montes ao longo da sua vida. Foram 3 os montes que Moisés subiu. O Horebe, onde ele teve a experiência do fogo na sarça, lá em Êxodo 3, no versículo 1, onde o Senhor se revelou a ele, né? O fogo do Espírito que toma a vida do homem e não consome. O segundo monte que Moisés sobe foi o Monte Sinai, onde Deus escreve a lei, e a lei é ali a palavra de Deus para os judeus, para os hebreus. E o terceiro monte é o monte onde Moisés ele avista a terra prometida. O Sinai está lá em Êxodo 19, e em Deuteronômio 34 é o Monte Nebo, onde Moisés ele avista a terra prometida e ele tem ali uma experiência, né? Lhe é revelada a promessa. Então foram esses 3 montes. Lembrando que ele só subiu os montes depois que ele matou o egípcio. E aqui o egípcio a gente pode ver uma tipologia, né, dos valores do mundo. E um dia esses valores não tinham mais importância para nós, morreram na nossa vida. O egípcio representava o Egito, a vida que Moisés tinha antes da experiência com o Senhor, no Monte Sinai, depois primeiro no Monte Horebe, depois no Monte Sinai e por último no Monte Nebo. Então o egípcio representa isso. E como eu falei, essa subida ao monte, os montes, a intimidade com Deus, o assunto aqui é intimidade, vai além do monte. O monte, de fato, ele pode ser esse ambiente físico, mas ele pode ser um ambiente espiritual. Então, quando nós temos essa intimidade com Deus, e essa intimidade foi marcada em 3 momentos na vida de Moisés, ficou clara, ela só é possível depois que o egípcio morre na nossa vida. Depois que aquilo que nos fazia ter um certo apego ao mundo, ou nos apegava ao mundo, aquilo que nos vinculava, aquilo que nos lembrava, isso morre. Quando o egípcio morre, Moisés sobe aos montes. Cada monte ele fala, né, de uma figura da Trindade. Não é à toa. Toda vez que a gente olha 3 na Bíblia, é óbvio que existe uma assinatura da Trindade ali. E os montes não são diferentes. Esses 3 montes que Moisés sobe. O Horebe, ali a sarça se queimando, o fogo, o elemento do fogo bem visível, né? A voz, a presença, ali falando do Espírito Santo. O segundo monte, o Sinai, o Horebe fala do Espírito Santo, o Sinai, eu estou confundindo os montes, onde a palavra é dada, onde a lei é entregue a Moisés, e de Moisés a lei é entregue aos hebreus. Quem é a palavra? É o próprio Senhor Jesus. E o último monte, que é o Nebo, ali onde Moisés sobe para avistar a terra prometida, fala do Pai, da eternidade, das promessas, de tudo, né? Então, ele só subiu os montes depois que matou o egípcio, e ele teve essa experiência da Trindade nos 3 montes, né? Os 3 montes
Fala de uma separação do homem de Deus, da mulher de Deus em relação ao mundo. Ele que vive uma obra completa com Deus, que entra, na verdade, numa atmosfera que eu vou falar para vocês, né? Tem até um louvor que diz que aquele que já entrou no Santos dos Santos não quer outro lugar. E de fato, né? Então, o significado do nome desses 3 montes, até o significado traz para nós um ensino no original ali do hebraico, porque o Horebe significa sequidão. Foi o primeiro monte. Foi o primeiro monte onde Moisés realmente estava ali seco, vazio, e ele precisava ser preenchido do Espírito Santo. E ali Deus o capacitou. Ali Deus derramou o Espírito Santo sobre o coração vazio de Moisés. Então, a sequidão, aquele primeiro contato, aquela primeira experiência, onde a nossa vida, né, ela ainda não tem uma presença do Espírito Santo. O cálice nosso não está transbordante, há uma sequidão. Mas ali foi onde Deus ele tirou essa sequidão do coração de Moisés. O segundo monte, o Sinai, moita ardente. E foi ali que Deus se revelou ao seu servo Moisés, naquela moita ardente. Foi ali, né, quando nós olhamos o escritor de Hebreus, o que ele escreveu, ele diz assim: não chegaste ao monte, e aí ele começa a dar algumas características do Monte Sinai: acesso em fogo, onde até um animal, se chegasse na beira desse monte, morreria, luzes, raios, densas escuridão por conta das tempestades. E era um ambiente de glória, de poder, mas que nem todo mundo tinha acesso. Era a moita ardente, aquele monte ardia. Se no Horebe apenas uma sarça queimava, ardia, no Sinai era um monte inteiro. O monte estava incandescente, o monte estava ardendo. Uma grande tempestade de fogo em cima do monte. E foi ali, nesse monte, que a vida de Moisés, a intimidade com Deus, realmente ali foi refeita, né? Ali ele foi a um outro nível. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés esteve ali naquele monte, e quando ele desce daquele monte, o seu rosto brilha por conta da glória de Deus. Ali eu acho que foi a experiência mais tremenda da vida de Moisés. Mais tremenda, mais profunda. Foi ali que ele falou com Deus face a face. Foi ali que ele ouviu a voz de Deus. Foi ali que ele viu a mão de Deus escrevendo as tábuas da lei. E o último monte, né, que é o cume do Monte Nebo, significa Pisga. É o cume do Monte Nebo. É divisão, significado em hebraico. Pisga significa divisão, separação. Quando nós entendemos que nós já não temos mais parte com as coisas desse mundo, Deus já divide, né, separa o nosso coração. Nosso coração já não está mais apegado a essas coisas. Já foi separado para o Senhor, consagrado. Já conseguimos enxergar as promessas e viver as promessas, né, pelo nosso olhar da fé. Moisés viu ali. Aí alguém dirá: mas Moisés não entrou na Terra Prometida. Não entrou ali. Mas depois, lá na frente, na transfiguração do Monte Tabor, ele entrou na Terra Prometida. Então ele entra na Terra Prometida de uma forma melhor até. E ainda vê o Filho do próprio Deus, o Senhor Jesus, lá na transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Então, Pisga, cume do Monte Nebo e divisão, separação. Moisés, ele viveu uma experiência maravilhosa nos montes. Eu não estou falando aqui que você vai sair correndo agora e vai procurar monte perto da sua casa. O que eu estou dizendo é que existe um ambiente de intimidade. Existe uma intimidade que é necessária para a nossa jornada quanto cristão. E esse é o assunto nosso: intimidade. Muitas coisas nós não ouvimos Deus falar porque nós não temos intimidade com Ele. Outras coisas nós ouvimos Deus falar, mas não compreendemos por conta da falta de intimidade com Deus. Salvação, o preço já foi pago, mas intimidade não. Tem que pagar um preço. Tem que subir um monte. Tem que entrar nessa atmosfera espiritual. O monte é esse lugar. Esse lugar espiritual, agora vamos dizer aqui, né? Ou entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos e ora. E ali se torna um monte, um lugar
onde você acessa o Senhor. Como Moisés aprendeu nos montes, o grande segredo para que ele se tornasse alguém íntimo de Deus. Não é diferente hoje, no nosso caso, na nossa vida. Nesse dia de domingo, o Senhor quer que você entenda isso, que o simples fato de você clamar a Ele, de você orar, isso é sim um processo contínuo de aperfeiçoamento e crescimento da sua intimidade, da sua vida com Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, a paz do Senhor Jesus.